Salve, gente! Professor Vitor Polillo na voz. Tudo bem com vocês? Estamos começando agora o penúltimo episódio do nosso Professorado Podcast. E tenho a honra, mais uma vez, de receber a minha grande amiga Thaís, minha companheira nessa primeira temporada. Tudo bom, Tatá? Olá, pessoas! Estou bem, espero que vocês também estejam bem e com saúde. Hoje nós estamos recebendo a Elaine. Elaine trabalha comigo na escola pública que trabalhamos no Municipal de São Paulo e vou apresentá-la para vocês. A Elaine é professora de língua portuguesa na Rede Municipal de São Paulo e professora e coordenadora da Uniafro, que é um movimento sociopolítico de luta pela causa negra, das mulheres e da diversidade sexual, que tem na educação popular e na atuação pelos movimentos estudantis e sindicais o seu exercício. É graduada em Letras, com bolsa financiada pelo MST, e mestre em Estudos Literários, com a pesquisa sobre a presença das mulheres negras nos saraus e slams da cidade de São Paulo. Elaine atua como educadora e é defensora da escola pública e de qualidade como caminho de transformação da realidade de jovens periféricos, especialmente meninos e meninas negras. Elaine, que transformou luto em luta em diversos aspectos de sua vida, luta para que todos e cada um tenham o direito de vivenciar os seus lutos e, sobretudo, de não precisar fazê-lo, quando eles podem ser evitados com políticas públicas, garantias de direitos e respeito à diversidade. Quero dizer que estamos muito felizes de você estar aqui, de você ter aceito o nosso convite, e a palavra está com você. Se você quiser acrescentar alguma coisa, se apresentar para além disso, a palavra é sua, Elaine. Olá, pessoal. Boa tarde aqui. Bom, tá perfeito, tá lindo. Tô até emocionada com essa apresentação, porque ela é bem significativa mesmo, resume bastante a minha trajetória, que não é só profissional, é da vida mesmo. Tá perfeito, lindo. Já começamos com um clima maravilhoso. Muito obrigado, Elaine, por ter aceito o convite. Estou muito feliz mesmo. Acho que de todos e todas as professoras que passaram por aqui, acredito que você é a que eu mais me identifico, né? Por todas as lutas que a gente trava aí na vida e tudo mais. E eu queria, para começar, que você falasse um pouquinho da sua trajetória até virar professora, da sua trajetória, principalmente até virar professora, e aí depois a gente vai entrando com a Uniafro, com outras coisas também. Queria ouvir um pouquinho de você. Bom, é uma trajetória, acho que muito parecida com muitas crianças pretas, periféricas, né? Não tive nada de excepcional dentro desse lugar, né? Eu fui uma criança pretinha da periferia aqui da Zona Leste, São Mateus, que é o lugar onde eu resido até hoje. Estudei a vida inteira em escola pública, sou filha de pais pretos, mãe e pai pretos, então minha família é toda preta. Eu nasci com mais traços, vamos dizer, branco de cor, né, pele clara. Isso foi uma descoberta muito chocante para mim, assim, entender, porque eu sempre me questionava. Porque, por exemplo, a minha família é toda da Bahia, uma parte de Salvador, né, capital, e outras do interior. Então, quando eu ia para lá, todo mundo me chamava de galega e eu não entendia por quê, né? E aí, quando eu cresci, eu fui tentar procurar, investigar, e um processo muito doloroso, pelo qual a minha mãe passou, e aí ela pôde explicar que ela, na verdade, ela é fruto de um estupro, de um pai, né, que abusou, violentou a minha avó, mãe dela, e ele era um homem branco. Então, por isso que eu não entendia, né? E aí, infelizmente, né, aconteceu tudo isso. Minha mãe nasceu, a minha avó deixou a minha mãe com os pais dela, né, os meus bisavós, e aí depois também que a minha mãe foi entender esse processo. Então eu descobri isso não faz muito tempo. É importante para eu também entender a minha identidade, porque eu sempre soube que tinha alguma coisa de estranho, mas eu não sabia o motivo. E
é muito difícil, minha mãe não gosta de falar essas coisas, ela não gosta nem que eu fique falando muito, porque é um processo muito doloroso, que a gente não gosta de rever. A gente é ensinado um monte de coisa, né? A gente é misturado porque nossos avós se encontraram e eles se apaixonaram, e ele era negro e ela era branca, enfim, né? A verdade sempre é muito dolorida, então é melhor colocar outras narrativas. E isso foi já um processo da minha identidade de criança, né? E tive esse processo, estudei em escola pública a minha vida inteira, onde também não foi algo tão simples, não foi algo tão ok, né? Eu acho que toda criança preta e periférica passa por coisas assim bem complexas, que só na fase adulta que a gente vai descobrir. Eu costumo dizer que na minha infância eu me senti enganada, sabe? Eu tenho essa sensação de que eu fui enganada, de que ninguém me contava o que acontecia, sabe? Eu sentia olhares excludentes, eu sentia a exclusão, só que ninguém me falava a verdade. Ninguém falava, olha, é por causa do seu cabelo, é por causa dos seus traços. Ninguém falava isso. E eu só vim descobrir isso, lógico, na fase adulta, lendo, ouvindo muitas pessoas, os nossos ancestrais principalmente. E aí que eu pude entender e até hoje tá num processo de cura, porque não tem como, são marcas que vão ficar para o resto da vida. Mas fora essa parte dolorida, também eu tive partes legais, importantes. Eu, apesar de ter tido todos esses problemas com relação à identidade, eu fui uma criança que brinquei muito na rua. Apesar dos olhares excludentes, eu queria estar inserida, apesar de uma timidez muito aguçada devido aos olhares excludentes. Nesse sentido, a infância foi mais tranquila, de poder brincar e tentar interagir, e isso me ajudou bastante a ser a Elaine, né? E aí eu entro na faculdade por bolsa, né? E lá eu começo a entender também outros processos. Ainda não é na faculdade que eu consegui me transformar na Elaine que é hoje, né? Nessa Elaine de hoje, com essa consciência. Não foi na faculdade, porque na faculdade foi me apresentado um currículo colonial, um currículo, né? Principalmente eu cursei letras, e eu sou muito apaixonada pela literatura, e eu então só lia autores brancos e brancas, e enfim, autores europeus. E foi esse processo na graduação, não foi muito diferente para a maioria que né? Eu fiz a minha graduação por volta de 2007, então ainda alguns processos não tinham acontecido. Eu peguei aquela fase bem da transição da Lei 10.639, então não foi ali que desabrochou a coisa, foi bem depois. Mas é isso, resumindo, assim, bem resumindo, porque tem muita coisa que a gente, às vezes, o inconsciente faz a gente apagar. Te ouvindo contar um pouco da sua história, eu fiquei pensando em quando que foi que você descobriu assim a língua portuguesa e a literatura como uma paixão, né? E também como que foi essa vontade de se tornar professor, em que momento que isso chegou para você? Olha, é aí que é interessante. Como eu era uma criança muito excluída, muito, né, fechada no mundinho e tinha muita timidez, eu encontrava na escrita o meu refúgio. Eu escrevia muito, escrevo até hoje para mim mesma, sabe? Diários. Eu escrevia muito diário, escrevia muita carta para mim, né? Eu não escrevia para os outros, eu escrevia carta para mim. E isso me ajudou muito, e eu sempre gostei muito de ler, né? Apesar de não ter nascido numa casa em que tivessem livros, porque apesar dos meus pais eles serem alfabetizados, eles tinham uma baixa escolaridade.
E aí eu comecei a entrar em contato com a literatura, assim, vamos dizer, de maneira muito autônoma. O meu irmão, eu tenho um irmão que, aliás, já faleceu, em que ele lia e consumia muita coisa periférica, ele fazia grafite, essas coisas. Então ele ouvia muito Racionais, e eu adorava, porque a irmã mais nova, né, quer seguir os passos dos irmãos mais velhos. Então eu ouvia muito, e eu lembro que uma das primeiras obras que eu li na minha vida foi o Diário de um Detento, e que é do Jocenir, não lembro o sobrenome, mas que é a inspiração da letra do Diário de um Detento dos Racionais. E então, desde cedo, eu tive esse contato com essa literatura, não foi com a literatura canônica, não foi a literatura periférica, e essa questão da escrita como algo terapêutico, de cura mesmo. E aí a questão de ser professora é algo assim que eu sempre tive em mim. Eu me lembro assim, desde o ensino fundamental, eu tendo essa ideia fixa de que eu seria professora, porque existia algo em mim que queria mostrar aquilo que eu estava aprendendo. Eu queria sempre passar para o outro que existia um outro olhar. Eu gosto muito dessa coisa que é da autora da Chimamanda, que ela fala muito disso, da história contada, da única história, né? Que a gente tem que olhar para outras formas de que foram dita essa história. E eu sempre quis mostrar para as pessoas que existem outras narrativas possíveis. E a minha intenção, a princípio, não era ser professora de português. Eu não tinha isso, assim. Eu gostava muito de história, das revoluções, que eu achava assim incrível, né? Eu ficava, não, vou fazer história, porque era uma disciplina também que os professores também se aproximavam mais de mim, mas eu percebi que também história não. Eu gosto da coisa da arte também, né? Eu acho a arte uma das coisas assim mais revolucionárias que existe na humanidade. Então eu fui para letras por questão da literatura mesmo, né? E eu achei que foi o caminho assim. Eu sempre falo, gostaria de fazer letras 20 vezes possível na vida, porque é um curso lindo, maravilhoso. Mas é isso. Que legal, Elaine. Muito legal ouvir você falando, né, sobre letras, né, sobre a cultura periférica também, que é a base nossa, né, que vive na periferia, que é preto e tudo mais. E aí, em cima disso, eu queria te fazer mais uma pergunta. Sabendo disso, né, sabendo que você é uma mulher preta, periférica e tudo, qual o significado que você acha que tem ser professora, assim, para outras pessoas que também são pretas e periféricas, né? Qual o significado de você estar nesse lugar? Para você e que você acha que tem para os seus estudantes, para as suas estudantes também? Uma pergunta complexa. Eu gosto muito dessa ideia da representatividade, mas eu acho ela também um risco. A gente está vivendo isso nesse momento de o que a gente precisa de representatividade. Mas aí eu percebo que alguns órgãos de poder, instituições de poder, utilizam disso para um consumismo assim, e aí a gente acaba perdendo a nossa pauta principal de luta, né? Que é revolucionar mesmo. Mas eu acho que a representatividade tem o seu lado positivo, por exemplo, quando você tem aulas com professoras pretas, com professoras periféricas. Eu não tive, eu tive pouquíssima. Eu tive uma professora no ensino infantil, que é mãe de um grande amigo meu querido, que ela foi minha professora preta, foi a única, assim, e eu lembro dela ajudando muito a gente a iniciar o processo na escola, era os anos iniciais mesmo na escola. Então, isso faz falta, né? Essa representatividade, ela é urgente, de meninas e meninos que vão entrar na universidade, vão conseguir se formar
e se quiser, assim, dar aula, né? Isso faz muita diferença. Eu percebo que nesses últimos anos eu consegui, não sozinha, lógico, né, com uma galera, formar pessoas, principalmente meninas, que hoje em dia fazem coisas assim que são incríveis e que talvez elas nunca achariam na vida delas que elas poderiam fazer, porque eu sou o tipo de professora que leva aluno, lógico, né, com todo cuidado, mas principalmente alunos dos cursinhos para manifestação, levo para conhecer a vida na rua, a luta diária. Isso tem uma significância muito importante na formação da pessoa, que vai para além da sala de aula, né? Hoje eu tenho ex-alunas que estão ocupando cadeiras parlamentar, e são jovens, com 22 anos, né? Isso é muito importante, né? E eu nunca imaginei que talvez eu poderia ser uma pessoa que ajudaria nesse percurso, porque eu também fui ajudada, eu tenho noção disso, né? Em algum momento, mesmo que seja um pouco tardio, eu fui colocada nesse caminho. Então, eu acho que essa representatividade, principalmente nas universidades, que a gente vê pouquíssimo, né? A gente tem uma necessidade urgente de mudar o próprio sistema, porque muitas vezes a gente vai dialogar com algumas universidades para falar, olha, não tratam nossos alunos desse jeito, vai por esse caminho. E a gente percebe que essas coisas se repetem porque não tem professores pretos, pretas, periféricos, enfim, não tem. A gente ainda não chegou nesses espaços. Quando tem um, e um não vai fazer milagre, sabe? É de muito difícil isso. Então, eu entendo que não é só uma representatividade pela imagem, né? A pessoa, o corpo, né? A pessoa preta lá falando, não. Mas por tudo que ela pode fazer, por tudo que ela pode trazer e ajudar na formação das estudantes, né? Eu não vejo outro caminho a não ser esse, a não ser mudar um pouco essas instituições, principalmente as escolas, as universidades, que é onde se produz saberes, né, de excelência. Acho que quando você fala de representatividade, você está falando de uma representatividade que é genuína, né? E que se conquista pelas oportunidades de acesso, que muitas vezes são negadas, né? Então, eu acho que quando a gente discute algumas questões como cotas ou questões de acesso à universidade, ao ensino superior e tudo mais, é sobre isso, né? É sobre garantir que as pessoas acessem lugares que a elas foram negados, para que assim a gente vá transformando esses ambientes, né? E acho que é esse entendimento que às vezes nos falta para discutir determinadas políticas públicas. E aproveitando esse ponto, eu acho que tem a ver muito falar com a Uniafro, se você quiser contar um pouco qual que é o papel da Uniafro, assim, em termos de instituição, né, o que ela significa e principalmente o que ela significa para você e para a sua constituição como professora. Pergunta. Outra pergunta difícil. Hoje vocês só estão fazendo perguntas difíceis. Mas legal, é importante. Bom, a UNEAFRO, para quem não conhece, é um cursinho popular com uma temática afrocentrada, antirracista, militância, movimento social, movimento negro. Tem várias ações para além do cursinho mesmo, das aulas, tem muitas ações. E nos últimos anos vem crescendo, assim, eu entrei na UNEAFRO em 2016, e aí é esse momento que eu estava no início, eu disse, é o momento de transformação da minha vida. Foi só a partir desse movimento, e não tem só esse, tem vários também, né, movimento negro aí, que eu comecei a compreender e a entender várias coisas que eu não sabia que acontecia comigo,
né? Eu já vinha do movimento feminista, né? Eu fiz um curso chamado PLP, que é Promotoras Legais e Popular, que é gerido na Câmara Municipal pela Melinha Teles, né? E lá eu já entendi algumas coisas, mas no processo mais de mulher, né? E aí a mulher negra, a mulher preta periférica, eu só pude compreender nesse espaço que é a UNEAFRO, né? Entrando em contato com as professoras, os professores, a galera, participando de muita coisa nas aulas. E hoje, depois de alguns anos, né, eu percebo como até as minhas aulas mudaram, assim, completamente, né? A minha aula antes, ela vinha dentro de um currículo muito eurocêntrico, não conseguia sair daquela regrinha. Hoje eu tento criar, não vou dizer que, nossa, todas as aulas são assim, lógico que não, né? Mas eu tento criar um currículo mais decolonial possível, porque não tem como, né? A gente ficar insistindo numa coisa que não nos representa, e isso não é só população negra ou população afro, não nos representa no geral. Isso não significa que a gente anula, que a gente esquece. Eu, como professora de literatura, então não vamos ler nenhum autor branco mais, não é isso. É não ler apenas só autores brancos, enfim, né? Com essa noção muito ocidental. Então, a UNEAFRO, ela me trouxe esse resgate de oportunidades de olhar para aquela infância que eu achei que eu tinha sido enganada e entender todos os processos do que estava acontecendo ali. E é lógico que é muito dolorido, né? Não é simples assim, ai, que legal, né? Parece que é a borboleta que saiu do casulo, né? Que é lindo, não é? Sai e faz um voo maravilhoso, não é. A gente passa até hoje, eu passo por processos assim de consequências dessa ruptura, de dizer não vou aceitar que me tratem desse jeito, não vou aceitar mais que falem comigo dessa maneira. Então, isso, de certa forma, ainda é um processo que acho que é uma construção para o resto da vida. Mas a UNEAFRO, ela é isso, e ela, eu tenho certeza que todos os pares que eu conheço lá, que a gente vem construindo muita coisa, tem essa reflexão, porque a educação popular ela é muito acolhedora, né? A gente tem, seja ela de movimento negro ou não, né? Ela é extremamente acolhedora. A gente pensa nos nossos estudantes com outro olhar, a gente tenta trazer um currículo que dialogue com a realidade dos estudantes que estão ali, né? A gente se esforça muito para isso. E a gente também conta com. A gente não tem aquela burocracia insana de que a gente precisa ficar entregando relatório, isso, aquilo, outro. A gente simplesmente se dedica a eles e a elas, né? Então, para mim, a UNEAFRO é esse lugar, é um lugar assim de transformação, né? Lógico, com todos os problemas, porque também não somos pessoas perfeitas, né? Tem essa coisa de desumanizar as pessoas pretas como se elas fossem, nossa, super inteligentes, elas não erram, elas são militantes. Não, a gente tem as nossas tretas internas, externas, mas é esse lugar de transformação. Massa, eu tenho muita curiosidade de conhecer a Uniafro mais a fundo, né? Conheço pouco, deveria ter conhecido mais, assim, mas de ouvir você falar. E trabalhando no cursinho popular também, né? Que eu trabalho no cursinho da FEFELESH, na USP, e é bem. O cuidado é bem maior, assim, até entre nós, assim, né? A gente se preocupa com problemas que eu tenho mais contato, né, por ser periférico e tudo mais, mas outros professores às vezes não têm, né? Tipo, como que essa pessoa vai até o cursinho? A passagem é R$ 4, né? Então, tipo, não, mas tem gente que não tem isso e tudo mais.
E é muito importante, né? Puxar esse trabalho dos cursinhos e da educação popular é muito importante. Pensar numa educação para todos é duro, é mais duro do que parece. A gente tem que trabalhar muito, né? E chegar lá é difícil, porém estamos conseguindo, né? E ocupar esses espaços também, né? E eu acho que ocupar os espaços é a principal tarefa que a gente tem para poder revolucionar, né? E eu queria puxar para o outro lado, uma outra pergunta que eu tinha, que é justamente, como você mesmo falou, a gente não tem muito contato com professores pretos a vida inteira. E outro lugar também que não tem preto, é muito difícil, é justamente na pesquisa, né? Justamente na carreira científica, no mestrado, no doutorado. É, é muito complicado achar pessoas pretas e periféricas, né? Também nesses lugares. E aí eu queria saber como que foi para você, como que você decidiu fazer o mestrado, como você se sentiu dentro do mestrado, né? Às vezes por essa solidão preta que a gente enfrenta em muitos lugares, né? E também quais foram os resultados assim da sua pesquisa que você acha mais interessante trazer para a gente, assim, mesmo que de maneira sutil. Você disse, é uma solidão preta, né? É a solidão da mulher negra, tem a solidão na universidade, tem a solidão em tudo quanto é lugar, né? Que se a gente não aprender a se aquilombar, a gente é captado assim rapidamente, né? Bom, quando eu me formei em 2009 por aí, na graduação, eu sempre quis fazer mestrado. Estava assim, na minha cabeça, vou continuar com a carreira, com a pesquisa e tal. Só que, olha que louco, eu terminei minha graduação em 2009, eu só entrei para fazer mestrado em 2019. Então, assim, demorou muito. E eu achei bom que tenha demorado, porque eu tinha em mente algumas pesquisas e eu não era aceita em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, eu já cheguei a fazer disciplinas, porque eu sempre gostei muito da área da literatura e psicanálise. Eu acho, assim, uma área incrível. Então, eu já tinha feito a minha pesquisa de graduação nessa área. Eu falei, vou continuar, já tinha lido bastante. Eu fiz pós de especialização em semiótica e psicanálise. E falei, vou continuar nessa onda. E fui. Só que eu percebia que as portas nunca eram abertas para mim. Nunca, 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 nunca. E eu acho que o momento crucial para mim foi uma prova que eu fiz com um professor que não é brasileiro, um professor alemão, europeu. E eu fiz a disciplina e tal, e li os Freud, tudo que vocês imaginarem eu fiz. E participava das aulas, e levantava a mão e falava, porque a gente também, eu percebo isso, Vitor, que a gente, como preto, parece que a gente tem que ficar o tempo inteiro respondendo às pessoas. Mas se a gente se fecha, ele não sabe de nada, olha lá, não sabe. E se a gente... Então eu tinha essa necessidade de ficar falando e tal, não sei o quê. Quando chegou no último momento da disciplina, do curso, eu tinha uma prova, eu fiz a prova, entreguei, e ele escreveu na prova assim. E ele fez uma entrevista comigo ao longo do curso. Ele perguntou de onde eu era, ele perguntou que isso o professor não tem que perguntar, né? Perguntou de onde eu era, onde eu tinha feito minha graduação, uma série de coisas. E aí ele escreveu na prova final que a minha escrita não estava de acordo com uma universidade pública. Então, assim, ele só escreveu isso porque ele sabia que eu não estudei numa universidade pública. Porque se ele não soubesse, né, eu poderia ter vindo de qualquer lugar. E ele poderia ter, né, escrito qualquer outra coisa. Mas ok, ele poderia achar que a minha escrita não estava de acordo, mas qual era o papel dele de docente? Ele ganha para isso, né? Todos nós ganhamos. Olha, a sua escrita não está de acordo. O que a gente pode fazer para melhorar? Entendeu? Porque tudo bem, eu posso errar, todo mundo erra, mas eu tenho que te apontar caminhos.
aquilo para mim foi assim, eu lembro que eu fiquei um semestre assim numa bad, não, vou desistir, isso aqui não é para mim, eu não tenho condições, e terapia, e vamos que vamos. E aí, lembro que no outro semestre eu entrei com uma outra, que foi a minha orientadora, pessoa incrível, maravilhosa. E aí eu fiz uma disciplina com ela e outro olhar, outra coisa. E uma mulher branca também. Não estou falando que o racismo é, nossa, todas as pessoas brancas cometem racismo. Lógico que não, ela é uma mulher branca. E ela teve um olhar muito sensível da minha forma de escrever, da minha forma de como enxergar a universidade, e ela me abraçou assim muito. Ela falou: não, Elaine, vamos tentar escrever dessa maneira, vamos por esse caminho. Claro que durante o processo do mestrado, que só acontece em 2019, né? Eu tive vários problemas, assim, os mais assim horrorosos possíveis, assim, de imaginar, de ir para congresso, que isso é vexatório. Você ir para congresso, você não conhece praticamente ninguém, né? Fui para um congresso e chegar lá e os professores apresentou, 5 pessoas apresentou o trabalho deles, a pesquisa, e os professores que estavam avaliando olhar só para o meu trabalho, querer criticar só o meu trabalho. Legal, você se sente até especial, né? Mas quando são críticas construtivas, né? Eram críticas assim muito pesadas, do tipo, por que você só usa autores negros no seu trabalho? E aí eu tenho que responder, porque é óbvio, né? A minha temática é sobre mulheres negras. Eu vou trabalhar com. E eu achei engraçado que eu me baseei, né? A minha pesquisa foi baseada no Zumthor, que é um especialista de performance, e é um cara europeu. E eles não perceberam isso. Eles olharam só para um monte de bibliografia preta que eu coloquei lá, porque é meu dever, né? E aí coisas desse tipo, eu passei nesse processo do mestrado e de ficar assim, imaginando por quê? Por que eu tenho que ficar me explicando mais do que as outras pessoas, sabe? E o interessante, gente, é o seguinte, que ainda existem pessoas que vão olhar para aquilo e vão falar, não é assim. Né? Eu lembro que nesse episódio, uma professora da faculdade de filosofia lá, ela olhou e falou: vocês estão errados, vocês não têm que ficar perguntando essas coisas para ela. E aí eu acho que mulher, gente, mulher é uma coisa louca, é outro nível. Todos os espaços que eu fui, a maioria deles eu só fui acolhida por mulheres. E ela falou: não, tá errado. E aí me convidou para dar aula na graduação de filosofia junto com ela, no tema de interseccionalidade, foi incrível. Então, assim, é uma construção de amor e ódio, sabe? E muita dor. Eu terminei o mestrado recentemente, o ano passado. Às vezes eu fico me questionando que eu já poderia ter engajado um doutorado aí em seguida, como muitos colegas fizeram, mas eu entendo que essa demora de entrar no mestrado foi importante, porque quando eu cheguei no mestrado, o meu tema já estava muito amadurecido. Eu estava amadurecida. Eu não me senti enganada como eu me senti muitas vezes na minha infância, na minha adolescência. Eu sabia o que significavam aqueles olhares, aquelas falas para mim. Eu entendi muito bem o que acontecia naqueles espaços. E isso não me derrubou de nenhuma forma, né? Eu estou aí pensando nos projetos, pensando na vida acadêmica, porque não é o único espaço que eu atuo na escola, eu atuo no cursinho, eu atuo nesse papel de militância. Então, eu estou aqui ponderando ainda. Não estava conseguindo liberar meu microfone.
eu acho que essa questão do mestrado, ela é muito, muito particular, né, de cada um, assim, sempre vão existir trajetórias muito diferentes, e eu acho muito interessante você falar, eu cheguei lá mais amadurecida, né, e eu acho que isso não é só amadurecida na idade, isso é amadurecida na sua consciência de todos esses processos, né, e o quanto que isso é importante, né, e o quanto que eu acho que quando a gente tem a oportunidade de discutir isso na escola, a gente favorece que outras pessoas cheguem nisso, talvez por caminhos menos tortuosos, talvez por caminhos menos doloridos, talvez talvez antes, né, mais cedo, não precisar chegar nesses lugares tão tardiamente, né? Então, daí a importância de que a gente traga isso para a educação básica, né? Traga essas questões, as questões raciais, as questões do preconceito, das discriminações, essas vivências. E aí é muito doido, assim, né? O quanto que e aí eu vou falar como pessoa branca mesmo, o quanto que às vezes a gente entra na defensiva de coisas que as pessoas não estão acusando a gente, as pessoas estão apontando, olha, você está sendo preconceituoso, olha, isso que você falou me fere, ó, isso que você falou pensa por um outro jeito, né? A história não é assim. E a gente se defende em vez de a gente escutar e aprender com aquilo que estão nos ensinando, né? São oportunidades de aprendizado. Então, eu acho que é muito bom que isso esteja sendo cada vez mais discutido, porque todo mundo aprende, todo mundo ganha, né? E enquanto sociedade, a gente se fortalece. Eu queria, se você puder, você falou um pouquinho, né, da trajetória do mestrado, mas eu queria ouvir um pouquinho dos resultados da sua pesquisa, porque a sua pesquisa ela é bem com mulheres, né, no Islã, que é um ambiente que, do pouco que eu conheço, às vezes é predominantemente masculino, né? Então, como que foi isso, né? E quais foram os contatos que você fez com essas mulheres, com essas meninas, e quais resultados você acha que tem de interessante para compartilhar assim conosco? Olha, eu até esqueci no meio da minha fala de falar dos resultados. Falei só do processo que é tão longo, né? Tão longo que. Bom, enfim. Eu queria só retomar o início da sua fala, Thaís, que eu achei interessante, né? De você falar da gente tornar o caminho de outras pessoas, né? Dos mais jovens que virão menos doloroso. É interessante porque eu também percebo que muitas pessoas já tinham feito por mim, e eu acessar uma universidade pública, fazer um mestrado e pensar numa vida acadêmica, só foi possível porque vieram muitas pessoas antes de mim, né? Como no caso da Sueli Carneiro, não sei se vocês conhecem a história dela. Eu acho assim incrível. Ela fez 71 anos essa semana e ela só defendeu o doutorado dela há uns 16 anos. Então, ela fez tardiamente. E durante o processo dela de pesquisa, ela não era aceita nas universidades. Então, ela não fez o mestrado, ela já pulou para o doutorado, porque dessa de não ser aceita nas universidades, ela foi aprimorando a pesquisa dela, até que ela fosse aceita na Faculdade de Educação da USP, que é um trabalho incrível, é um trabalho assim, a pesquisa dela é uma pesquisa que a gente precisa se debruçar, e a vida da história, da história da vida dela também é essencial. Então, pessoas como ela já abriram um caminho para que eu e outros conseguissem entrar, porque se não fosse isso, a gente não ia nem bater na portinha, sabe? E mesmo assim é muito difícil. A gente luta, por exemplo, para que essa geração agora tenha bem menos dificuldade, né? Quase nulas. Mas, voltando à sua pergunta, a minha pesquisa, o resultado foi assim maravilhoso, não podia ter sido melhor. O início foi um pouco difícil, porque eu não tinha a intenção de pesquisar mulheres negras nos saraus e nos slams, só foi amadurecendo quando eu já estava no mestrado, porque eu comecei a entrar nos espaços, já entrava, frequentava e tudo mais. Mas quando eu comecei a ter esse olhar de pesquisadora, eu comecei a perceber que, nossa, tem muita mulher preta aqui, muita. E quando eu fui fazer a pesquisa de banco de dados mesmo, de teses,
a maioria dos trabalhos eram só falando dos cânones, né? Os cânones dos saraus, enfim, que lógico são maravilhosos. E aí eu falei, não, vou para esse lado aqui. E aí a parte mais incrível de tudo isso foi o acolhimento das poetas. Eu só consegui fazer esse trabalho porque elas me abraçaram muito, assim. Algumas delas se tornaram super amigas, a gente é super amigas até hoje, a gente se ajuda, a gente se comunica. Eu não sou poeta, então eu me sentia muito insegura de entrar no universo delas e estar usurpando informações só para ao meu favor, para uma pesquisa. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Então, na medida que eu fazia entrevista com elas, que ia para os saraus, ia para os slams junto com elas, eu tentava também fazer trabalho junto com elas. Por exemplo, levá-las para a universidade. Ah, vamos fazer um sarau lá na universidade. Eu fiz meu mestrado na Unifesp, né? Vamos lá para a Unifesp fazer sarau. Vai ter congresso, vai ter uma mesa lá de literatura, só tem os caras muito brancos. Vamos lá levar uma poeta periférica para falar. Então, foi uma construção. O resultado do meu trabalho não foi só a pesquisa, o texto que está lá, né? Foi para além, foi muito além daquilo. O texto, ele, lógico, é uma consistência, é a conclusão, tá lá, tá bonito no meu, no meu modo de ver, mas essa relação com as poetas, de enxergá-las nesse espaço, como você disse, Thaís, tem muitos homens, os homens, mas é uma impressão que a gente tem, porque os homens, na verdade, eles estão segurando o microfone, eles estão lá querendo falar o tempo inteiro, nas batalhas. Batalha, então, que é competição, os caras adoram, nossa. Mas, se você reparar bem, tem muita mina, mas tem muita, e umas minas assim. Eu não consegui pesquisar todas, porque são muitas e elas são maravilhosas. Eu tive que fazer um recorte muito específico, mas eu sinto que faltaram algumas manas lá, e que eu deveria pelo menos ter citado, mas não dava tempo também. Mas é isso, é um espaço construído, ele é um espaço construído por mulheres, como muitos outros, por mulheres pretas principalmente. Né? E quando você vai para um sarau que é de mulher, ele é muito diferente do sarau que é construído por homem. Ele tem uma interação de crianças, por exemplo. Quando eu ia para o slam, né, que agora não está tendo mais slam das minas, você vê criança o tempo inteiro pulando, que são os filhos, né? Você vai para o slam, você tem que levar seu filho, né? Então foi um trabalho que mudou muito o meu olhar também para esses espaços. Lógico que ainda tem muito que avançar, mas quando eu terminei o ano passado, eu percebi que mudou muito assim o cenário da pesquisa em relação aos saraus e aos slams. Hoje, se vocês olharem, tem muita pesquisa sobre esse tema, e isso é bom, né? Gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortem. Eu não tô nem piscando, tô prestando tanta atenção, mas que massa. Bom, muito legal isso dos slams e dos saraus também, acompanho um pouco, e principalmente eu nunca tinha pensado nisso, né, que às vezes o número de homens nem é maior, assim, é o lugar de destaque assim, que é maior, né? Então, que bom que é assim, né? Que tem bastante mulher e tudo mais. E o slam e os saraus também, batalha, entre outras coisas, é uma coisa genuinamente periférica também. E muito importante, assim. Tem muita gente que acha a sua vida ou que dá continuidade para um lado bom da vida conhecendo slam, conhecendo sarau, seja pro lado da música, da poesia ou do que for. Bem massa. Tatá, tem alguma coisa para falar? Que eu vou mudar de assunto. Pode mudar. Posso mudar? Então, Elaine, é que é muita coisa. Você faz muita coisa na vida, a gente tem que falar um pouquinho de cada coisa, senão não dá tempo. Mas o que eu ia falar agora é justamente, a Thaís falou na sua apresentação que você é defensora da escola pública, né? E de qualidade e tudo mais. E assim,
eu nunca trabalhei em escola pública, né? Trabalhei em cursinho popular, em cursinho, escola particular, mas nunca trabalhei em escola pública. Só trabalhei dando aula, né? Fazendo palestras, em muitas delas ali da região de Santo André e até de São Mateus, algumas. Então, o que que eu sinto? Teve até uma palestra aqui, algumas palestras que eu fiz, que eu tenho um amigo meu que ele é MC, né? Ele passou pela Fundação Casa, tal, e ele saiu da Fundação Casa, virou MC e tudo mais. E teve uma escola que eu fui junto com ele para ele fazer um show de 15 minutos que a gente levava ele, que ele me chamou e falou: Negão, é igualzinho a fundação, né? A estrutura da escola em si, né? E a gente tem essa, né? Da estrutura da escola ser muito parecida com a estrutura de presídio mesmo, né? É, e passa e bate grade, bate tranca e bate cadeado e tudo mais, né? Esse é o ponto negativo, né? E acredito que seja de propósito que essa estrutura escolar seja assim, inclusive. Mas enfim, e também tem muitos pontos positivos, né? Minha mãe, ela foi dirigente de regional de ensino, eu conheci muitas escolas, muitas coisas, e justamente a união de professores, de direção, de estudantes, muitos, né? Fazendo projetos maravilhosos, assim, em muitas escolas, de inclusão social, de inclusão, de pessoas com deficiência, entre outras coisas. Então, eu queria saber de você, né? Eu dei alguns exemplos rápidos do que eu vi na minha vida, mas eu queria saber de você qual a sua visão da escola pública, é, no geral, assim, e o que você acha que ela tem de melhor a oferecer e o que você acha que dá para ser mudado, assim. Queria saber de você, uma pessoa mais atuante na escola pública do que eu, que não atuei de fato. É. Bom, eu comecei na escola pública há... Nossa, eu ia falar 16 anos, não é tudo isso não. Há 10 anos, 12 anos mais ou menos. Eu também passei pela escola particular, mas de periferia, nunca trabalhei em escola particular de elite, né? Enfim. Mas isso que você falou, Vitor, é uma coisa assim muito real. Quando você diz que a escola, você percebe, o seu amigo também, né, comentou que ela tem uma estrutura de penitenciária, de presídio, grades e, por exemplo, tem grades no corredor. E aí, se o aluno quer ir ao banheiro, ele tem que pedir permissão para ir ao banheiro, para a pessoa abrir o portão e ela ir até o banheiro, né? Isso é uma organização muito carcerária mesmo, né? Mas eu percebo assim que se você analisar a história da educação no Brasil, ela nunca foi feita para gente, população preta, população periférica, enfim, pobre, nunca foi feita, indígena, LGBT, então nem se fala. Ela foi pensada, idealizada dentro de um padrão, principalmente francês, europeu, e que não era feito para gente. E ela era uma escola legal, a escola pública, se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, nossa, todo mundo queria estudar na escola pública porque ela era uma escola de excelência. Ela era uma escola que, principalmente na época da ditadura, né? Ela era uma escola que ensinava. Você saía de lá com uma formação para a vida inteira. Mas quem tinha acesso a essa escola? Ela não era para todos, né? Quando ela passa a ser uma escola para todos, que final dos anos 80, né, dos anos 90 para cá, ela começa a ser sucateada. Ela começa essa escola pública não vale não. Nossos alunos falam isso, né, Thaís, que trabalha lá junto comigo, eles falam isso, que eles não valorizam o espaço, por mais, né, problemático que ele seja, eles não valorizam o espaço, eles não valorizam os professores, que têm uma formação muito boa, né? Estou falando aqui com uma, que é a Thaís, que é uma professora de matemática, com uma formação maravilhosa, entre outros. Mas não é porque eles não valorizam que eles são ruins, porque eles são preguiçosos, porque não, né? É porque é para se pensar assim. É para se pensar que aquele espaço não vai te levar a lugar nenhum.
eu faço algumas palestras em ETEC, né? Essas escolas públicas de tecnólogos, né? E as pessoas comentam assim que os alunos que frequentam a escola técnica, a ETEC, enfim, elas são os mesmos alunos que frequentam a escola pública. Só que na escola pública eles vão tacar fogo na cortina, vão chutar o balde de lixo, não sei o quê. E na ETEC eles vão tratar como um lugar incrível, maravilhoso, vão zelar. Se você for na maioria das ETECs, elas não têm grade, elas têm jardim, elas são lindas, né? São escolas, assim, para mim, maravilhosas. Mas por quê? Porque lá você entende que é um espaço que vai te valorizar enquanto ser humano. A escola, infelizmente, nas últimas décadas, ela vem perdendo essa característica de valorização do ser humano. Ela vem se tornando um lugar de depósito de informações, que a gente, o tempo inteiro, a gente é ensinado a isso, os professores. Você, principalmente agora, nessa era de tudo online, remoto, é o que a gente chama de tecnocracia, de que tudo a gente tem que preencher planilha e não sei o que, não sei o que. E no limite, a gente passa informação para o aluno. A gente não trabalha com saberes, a gente não trabalha com conhecimento. Mas eu acho que, como você reforçou, Vitor, é intencional. Não é assim por um acaso, né? É um projeto realmente para não dar certo, é um projeto para vamos fazer essa galera se familiarizar com esse lugar precário, que se diz que é precário, porque para mim não é precário, tem potência ali dentro, que é precário, que não precisa ser valorizado, que a estrutura. E os nossos gestores, eu nunca trabalhei com gestão, então, eu vou falar desse lugar, mas com muito cuidado, porque nunca participei, enfim. Mas os nossos gestores também são incentivados a serem assim. Quanto mais grade na escola, melhor. Por quê? Porque eu não quero comunidade aqui dentro, porque a comunidade é a que vai dar identidade e característica para a escola. Então, se não tem participação atuante da comunidade, não tem escola para começo de conversa. Então eu vou encher de grade, portão, fora, dentro, tudo quanto é lugar, porque ele trata aquilo como se fosse um patrimônio dele. Eu comprei essa lousa digital aqui que custa. Falando no ideal, porque isso não existe na escola pública. Comprei essa lousa de vidro, digital não, né? De vidro, linda, incrível, maravilhosa. E eu vou colocar mais grade, porque se alguém entrar aqui, vai quebrar ou vai roubar o aparelho. Então, ela não quer ter relação com a comunidade, porque ela é incentivada a acreditar que aquilo é um patrimônio dela. E não que está a serviço das pessoas, porque a escola pública ela está a serviço da comunidade. Então, é para a molecada entrar na quadra e jogar futebol mesmo. Só que não de forma desorganizada. Eu vou, por exemplo, tá tendo o pessoal do 6º ano, pequenininho, tá tendo aula, aí entra um monte de molecada lá, não sei de onde, tira as crianças e vai jogar. Lógico que não. Mas você já pensou em, talvez, dialogar com essa galera que quer jogar futebol e fazer, até mesmo deles ensinarem algumas coisas para as crianças que estão ali jogando? Ou trocar, não existe isso. Eu percebo que a escola pública, as que eu frequentei, tá? Não estou generalizando, mas a maioria das escolas públicas, elas estão se fechando cada vez mais e ela não atende a proposta que ela deveria atender, que somos nós, são os nossos filhos, sabe? Na minha ideia, eu não sou mãe, mas na minha ideia, eu não cogito a possibilidade de colocar meu filho numa escola particular. Tem que estudar escola pública, porque é nossa, porque ela tem que ter a nossa cara, sabe? Ela tem que ter o nosso currículo, ela tem que ter o nosso projeto político-pedagógico criado por nós, não por uma gestão que acha que tem que ser X, Y. Então, sucatear é justamente proposital para que a gente não acesse esses lugares. O Abdias Nascimento, ele dizia que
quando a gente acessasse a universidade, isso lá na década de 50, né? Ele falando, quando a gente acessasse a universidade, ela seria sucateada, porque esse é o propósito. E a gente já percebe isso, por mais que ela ainda seja um lugar de excelência, a gente ouve muitos professores falando assim: mas esse povo que entra com cota aqui não sabe nada, a gente tem que ficar rebaixando o nosso currículo para atendê-los. Ninguém tem que rebaixar currículo. Você tem que se aprimorar os saberes dele, é diferente. E aí ninguém quer. Então, eu acho que o que acontece com a escola pública é isso. Além de que trazer um formato de carcerário já diz mais ou menos qual vai ser o seu futuro, para onde você deve ir, né? E não é à toa que hoje a população carcerária, em sua esmagadora maioria, é preta e parda, não tem para onde escapar, né? Tema difícil, tema muito complexo. Eu estudei a vida toda em escola particular, né? E sempre quis trabalhar, e estudei o ensino superior numa universidade federal, e sempre quis trabalhar na escola pública, porque acho que é o mínimo, assim, né? O mínimo, se eu estudei numa universidade pública, é levar o que eu aprendi para uma escola pública, né? E uma das coisas que eu achei mais malucas quando eu cheguei na escola pública, porque eu fiz os meus estágios e tudo mais, é a quantidade de potências maravilhosas que a gente tem ali, assim, em todos os sentidos. Porque a gente fala muito de que a escola pública não tem material, não tem recurso e tudo mais, e isso é verdade para algumas coisas, e não é verdade para outras. Por exemplo, a nossa biblioteca na escola que a gente trabalha é uma biblioteca extraordinária, assim, maravilhosa, e em todos os sentidos, não só em termos de quantidade de livro, mas em termos de qualidade, de diversidade. E a escola que eu estudei não tinha uma biblioteca nem, assim, um quinto da nossa, né? E, além disso, né, acho que a gente tem espaços de informática, a gente tem várias coisas, assim, de material e da riqueza de formação humana, né? Como você falou, professores muito bem formados. E aí, uma das coisas que eu entrei em parafuso, assim, era, tá bom, e o que que tá errado? O que que tá dando errado? Por que que muitas coisas não funcionam se a gente tem tanta coisa boa? E o que tá errado é o projeto, né? É esse projeto. É o reconhecimento do que a escola tem que ser e é a gente não estar em diálogo para aquilo que a gente deveria fazer e para as pessoas que a gente deveria respeitar e acolher e servir, né? Porque a escola ela deveria estar a serviço da população. Então, eu acho que o nosso principal erro é não fazer aquilo que a gente deveria fazer, né? Não estar a serviço de quem a gente deveria estar a serviço, né? E aí, quando você falou do seu professor lá do mestrado, que no mestrado não, né? Acho que era uma disciplina especial ainda, né? Que você estava pensando em ingressar, que ele escreveu aquilo, eu fiquei pensando, putz, quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente, professor, tem aquela expectativa de que o aluno chegue na série X com conhecimento Y e que a gente, nossa, ele não sabe nada, ou ele não entende, ou ele deveria saber tais coisas. E não é sobre isso, né? O nosso papel não é julgar se ele está dentro do currículo ou não está. O nosso papel é construir caminho, né? É favorecer o aprendizado, independente dele estar no lugar que eu espero que ele esteja ou não, né? As minhas expectativas é que estão erradas, não é ele que está errado. Eu tenho que cuidar das minhas expectativas e tenho que fazer o meu papel, e o meu papel é ajudar, é contribuir com a formação daquela pessoa na parte que me cabe, né? Então, eu acho que a escola pública ela tem muita potência, ela tem coisas muito maravilhosas, pessoas maravilhosas e produções maravilhosas, mas ela tem um projeto errado por trás, né? E a gente tem sim que lutar por isso e tem sim que remar contra esse projeto, porque é o que dá para ser feito, né? Eu acho interessante você falar isso, Thaís, porque realmente a gente tem a estrutura, por mais que ela seja falha, enfim, tirando os portões, eu acho que tem muita coisa interessante lá dentro.
e principalmente escolas do município, tem muita coisa legal, interessante, e a gente às vezes fica só na lousa e na fala o tempo inteiro, porque a gente também foi ensinado desse jeito, é muito difícil sair dessa rotina, é muito complicado. O ano passado eu participei de um curso, nem lembro que curso que foi, e aí tinha que escrever um projeto. Aí, de última hora, eu falei, vou escrever esse projeto aqui, que inclusive é um projeto que eu preciso colocar em prática, mas devido à pandemia não está dando muito certo. Aqui na região de São Mateus, a gente tem uma galeria de grafites, é uma galeria a céu aberto, que é do grupo Opni. Gente, é uma coisa assim, fora do comum. Assim, é lindo, é incrível, é uns desenhos assim. Inclusive já foi para Nova York, enfim, é conhecido do mundo inteiro. E tem alunos de escola muito elitizada, que a gente já viu, que vêm fazer pesquisa aqui, né? E os nossos alunos que são da região não conhecem. Então, quando eu falo, professora, às vezes mora no bairro, gente, né? Que fica em São Mateus, mas é Vila Flávia, não conhece, vê os grafites, passa pelos grafites e não sabe que aquilo é uma galeria, que aquilo ali é planejado, não foi assim, tipo, vou fazer um grafite nesse muro, vou fazer um grafite nesse muro, não, é um pessoal, um grupo de artistas planejou uma galeria de arte, né, nos muros das casas, e eu coloquei no projeto, vamos fazer isso, vamos na galeria, e a gente vai entender a história da cidade de São Mateus, nós temos pesquisadores, o meu companheiro, ele tem uma pesquisa na USP sobre a história da cidade de São Mateus, história oral, vamos pesquisar a história, vamos chamar poetas da região, tem muito poeta aqui, muita mulher poeta, e organizei, e o pessoal, nossa, que revolucionário, e eu, na minha cabeça, até comentei com o meu companheiro, eu falei, olha, é uma coisa simples, assim, de se pensar, porque são elementos que a gente tem, eu não trouxe algo de fora, uma coisa que não existe, que não está no nosso acesso, é uma coisa que está dentro do bairro, são pessoas que estão no bairro. Então, a gente precisa descolonizar esse currículo, só que descolonizar esse currículo é uma tarefa de você se reconhecer, reconhecer sua identidade e reconhecer o território também onde você atua, né? Isso é muito difícil, assim, no sentido de construir, porque nem todo mundo quer. Mas, como você disse, a escola, ela é esse lugar de potência. A gente tem muito... Olha, esses estudantes, quando a gente coloca eles... Assim, qualquer projeto, vamos fazer... Eles, assim, eles se entregam, eles se dedicam e eles fazem, e o negócio fica bonito, o negócio fica incrível. Então, o que falta mesmo é derrubar esse projeto aí, que acaba com a juventude, né, no geral. É isso. Eu vejo que a escola, né, pública em si, não a escola pública, mas as pessoas veem a escola pública como uma coisa muito ruim. Na verdade, não é a escola em si, né, e sim todo o projeto. O projeto que está hoje, ao invés de facilitar, dificulta muito, né? Tanto é que quando a gente vê alguém de escola pública conseguindo qualquer coisa, que já era para conseguir mesmo, a gente tem como exemplo de superação e tudo mais, né? Então, é isso, eu vejo as escolas que eu visito, né? Como eu falei, eu não trabalho dentro de escola pública, mas as escolas que eu visito fazendo palestra, enfim, são escolas que têm muito potencial em si, e que precisa ser explorado de uma melhor maneira, né? E às vezes, o próprio estudante, muitas das vezes, né? Nem o próprio estudante quer estar lá dentro. É muito difícil você ver algum estudante que curta estar lá dentro por esse processo e sistema todo, né? Então, acho que é por aí. Eu não fui uma aluna que queria estar na escola, não queria. Eu me tornar professora foi... Eu até brinco, eu falo assim, é uma coisa contraditória, porque eu não gostava da escola, eu achava um ambiente que não me agregava em nada.
isso era muito triste, porque eu sempre gostei muito de aprender, lógico, sou professora, né? Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de descobrir as coisas, eu gosto muito enfim, de imaginar também, e infelizmente a escola que eu estudei não conseguiu despertar isso em mim, assim, a ponto de sentir que, nossa, eu preciso ficar nesse lugar, esse lugar é incrível, esse lugar é maravilhoso. Tanto que no terceiro ano do ensino médio eu não vi a hora de acabar, tipo, nossa, quero sair daqui, não aguento mais. E uma outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, uma coisa que eu reparo muito, como eu estou no cursinho popular e o cursinho que eu coordeno e outro que eu dou aula, eles são na mesma região nas escolas que eu já trabalhei e que trabalho também. E os estudantes são os mesmos, os estudantes da escola que frequentam a escola pública da região e que vão para o cursinho. E a gente não tem recurso nenhum, viu, Thaís? A gente tem nada, a gente não tem, mas a gente tem internet, a gente não tem. A gente ocupa a escola de final de semana, então é a escola da família, né? A gente pede espaço para entrar e dar as nossas aulas, então a gente usa o recurso mínimo da escola no final de semana, que é giz e lousa e só, né? E isso quando o gestor da escola é legal com a gente, tá? E os alunos são os mesmos, muitas vezes são os alunos da própria escola, e é completamente diferente a, a postura deles. É uma postura de, assim, de ganância de saber. Eu quero saber, eu quero entender isso, porque na escola eu não consigo. E às vezes são os mesmos professores, porque a gente convida os professores. Vamos lá para o cursinho, a gente está precisando de professor. E é muito louco isso mesmo, porque a gente fica se perguntando por quê? Por que não dá certo? E a gente já deu algumas dicas, né? O projeto, mas eu acho que na minha intuição, eu acho que tem muitas coisas que vai também para além do projeto, que já é um grande impedimento, né? Acho que estamos caminhando mais para o final dessa primeira parte da nossa conversa, e eu queria, se você puder compartilhar alguma vivência que tenha te marcado nesse processo todo de estar na educação, alguma experiência, alguma coisa que você lembre, assim, que tenha sido... Eu sei, eu odeio quando me fazem essa pergunta do nada, né? Porque a gente passa por tanta coisa e às vezes a gente não tem uma para falar, assim, tipo, então desculpa por estar fazendo isso com você. Mas se você quiser compartilhar alguma, se tiver alguma que venha na sua mente agora de uma vivência muito marcante para você na educação. Nossa, são tantos ao longo desses anos. Ai, olha, nossa, difícil. Bom, uma coisa interessante foi que eu acho isso. A gente não fala, o mundo não gira, ele capota, né? Como eu disse, eu estudei numa escola pública aqui da região onde eu moro, de São Mateus, e foi legal, assim, vários processos. Eu gostava das pessoas, dos amigos, essas coisas, né? Mas o ensino não foi lindo e maravilhoso. E quando eu passei, eu trabalhei na rede estadual. Então, quando eu passei no concurso público da rede estadual, eu fui trabalhar nessa escola que eu estudei. Então, imagina, foi o meu momento. E aí eu encontrava os professores que me deram aula com muito respeito, lógico. Assim, e eu pude ver o outro lado. Essa experiência foi muito legal, porque assim, eu era o lado da aluna. E eu tinha uma professora que uma vez, coitada, gente, eu não queria estar na pele dela. Eu acabei assim com, gente, uma coisa horrorosa. Não me orgulho disso. Falei, porque eu já era uma adolescente um pouco, sabe, não era, aceitava tudo de, né? E eu brigando com ela, olha, eu já querendo descolonizar o currículo sem saber que era isso. Eu lembro que ela leu uma redação minha e ela meteu um 0, e aí eu falei, não, você está errada, você tem que conversar comigo, você não pode fazer isso. Mas eu falei um monte para ela na frente de todo mundo. E quando eu cheguei na escola como professora, ela ainda estava como professora, e aí eu pude conversar com ela,
eu pude pedir desculpas, eu pude dizer assim, eu estou desse lado agora e eu sei como é difícil estabelecer esse processo de aprendizagem, de entender a diversidade. Então, assim, nós não somos perfeitos. Por mais que eu tente mudar a ideia de ensino, transformar um ensino mais significativo para todo mundo, eu sei que eu vou errar, eu sei que alguns alunos eu vou errar em alguma coisa, sabe? E essa lembrança de eu ter retornado para essa escola, eu fiquei alguns anos, acho que foram uns 4 anos, eu fiquei na escola e aí eu vivenciei assim experiências incríveis com meus ex-professores, que naquele momento eram meus colegas de trabalho, teve problemas de treta lá, lógico, porque eu sou muito da treta, eu pareço ser essa pessoa legal, mas eu sou muito da treta quando eu não gosto quando eu vejo uma coisa muito errada, eu dificilmente me silencio, mas foi um processo legal nessa minha experiência com a educação. Massa demais. Nossa, a gente precisaria de um episódio de 4 horas e meia aproximadamente, Thaís. A gente precisaria de um episódio desse tamanho aí. Acho que é isso. Acho Mas que. aí ninguém vai ouvir, né? Que vai ficar 4 horas ouvindo. Gente, não pode ter essa pretensão, né? Pois é, pois é. Não, mas acho que, nossa, eu ficaria tranquilamente ouvindo. Ficaria tranquilo, mas tudo bem. Bom, acho que é isso, né? Acho que com essa experiência a gente pode ir caminhando para as Salve, perguntas gente, rápidas, professor Vitor né? Corino na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Eu sei que você está querendo ver perguntas rápidas com a Elaine, mas isso só vai acontecer na semana que vem. Fechou? Então não esquece de deixar o like no vídeo, por favor. Se inscreve, compartilha para todo mundo ver a história dessa mulher maravilhosa. Tamo junto. Fica até o final do vídeo que tem mais coisinha. É nóis. Bom, Elaine, é isso, tá? Eu queria agradecer muito do fundo do meu coração. Primeiro, você ter aceito o convite, né? Agradecer a Thaís pela ponte e agradecer você por ter aceito o convite, ter derramado aqui 1 hora e pouquinho de histórias, de conhecimento e de luta, né? Como eu falei, saiba que você já está mudando bastantes vidas e, inclusive, um pouco da minha hoje, que te conheci hoje, assim como a da Thaís, tenho certeza, e de outras pessoas. Queria agradecer muito, muito, muito toda essa aula que você deu. Foi um episódio muito especial para mim, muito, muito mesmo. E muito obrigado, muita gratidão mesmo por tudão. E queria deixar esse último espaço para você falar o que você quiser falar, dar o seu tchauzinho. Se quiser passar a rede social, fica à vontade, tá bom? Nossa, foi muito gostoso, adorei esse bate-papo. Eu gosto muito disso, dessa coisa descontraída, né? Fora dos padrões. A gente já está cansado das infinitas lives que existe nesse momento e mudar a dinâmica foi bem legal. Eu agradeço muito ao convite, oportunidade de falar com vocês, de saber que em algum momento a minha fala ou a minha trajetória pode inspirar alguém em algum momento da vida, né? A gente está aqui para inspirar um ao outro. E eu agradeço bastante, contem comigo para o que quiserem, né? Estou aqui. E minha rede social é Instagram, que é o que eu estou mexendo mais, Facebook tá virando um cemitério já. É @Elaine Correia 9, tá? É isso, muito obrigada, gente. Obrigadão, Elaine, mais uma vez. As redes sociais da Elaine também vão estar aqui embaixo. Tata, muita gratidão, Tata. Estamos chegando no fim da temporada, hein? Falta só mais um. Muita gratidão por tudão, mais uma vez, pela parceria de sempre, por fazer a ponte com a Elaine e por mais um episódio maravilhoso. Fique à vontade, Tata. Também quero agradecer a Elaine primeiro, né? E o episódio que tivemos. Estou
com o coração ficando apertado, assim, de que está acabando, porque está sendo muito, muito bom gravar. Mas é isso, projetos têm começo e tem fim, e é bom que seja assim, porque outros ciclos se iniciam. Então, agradecer de novo. Redes sociais, todo mundo já sabe, Thaís Inglês com H, Thaís, Inglês com Z, para tudo. E é isso. A gente espera vocês no próximo. Beijos. Gente, antes de encerrar, Diga. eu quero agradecer muito a Thaís, que é minha parceira, professora lá na escola, de luta diária. Apesar da gente não estar se vendo, né, pessoalmente, mas a gente compartilha muitas reuniões, e agradecer aí pelo convite, né, por essa ponte que ela fez. Obrigadão, Thaís. Gratidão às duas. Bom, é isso, gente. Lembrando que esse episódio vai estar no nosso Spotify, vai estar também no meu canal do YouTube. Minhas redes sociais são todas professor Victor Polilo, Victor com C e Polilo com 2 L's no Lô, tá bom? E muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima. Um grande beijo e tchau!